Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estar com você de novo aqui. Hoje eu quero trazer um tema sobre relacionamento para você e é, vai ser importante, mesmo que você esteja bem na sua vida conjugal, mas de repente você pode ajudar alguém, ou realmente, se você está vivendo uma situação mais difícil, complicada, então vamos pensar em algumas ideias. Uma pergunta muito comum que é feita com frequência, geralmente pela esposa ao marido, é: você precisa de mim? Outra pergunta também bem comum no casamento é: você quer que eu vá junto com você? Pode ser numa padaria, numa loja, no supermercado, enfim. O que que a mulher quer dizer com essa pergunta? Você, né, que geralmente ela faz ao marido: você precisa de mim? Ou você quer que eu vá junto com você? O que que existe de emocional inferido, né, por detrás dos bastidores nessa pergunta ou nessas perguntas? Claro, elas podem ser feitas também pelo marido para com a sua companheira. A pergunta, sim, feita por uma mulher nesse tipo, né? Você quer que eu vá com você? Não é tão objetiva quanto seria se ela fosse feita por um homem a outro homem. Quando o homem pergunta para outro homem se ele precisa dele, provavelmente o raciocínio vai ser: acho que ele perguntou isso porque se eu preciso dele, talvez porque ele precisa de ajuda para resolver esse assunto. Ou acho que ele perguntou se eu preciso dele porque ele queria saber minha resposta, porque de repente tem outras coisas para fazer, e aí então se eu falar, não, tá tudo bem, não preciso de ajuda não, então ele já vai fazer outras coisas e pronto, acabou. Então o homem faz uma pergunta assim, objetiva, e a resposta geralmente é objetiva também, é sim, não, obrigado, tá, então tá bom. Mas quando uma mulher, a esposa, faz uma pergunta para o seu esposo se ele precisa dela, em certo momento, essa pergunta dela não sai geralmente de um raciocínio lógico, objetivo. Não tem nada a ver com inteligência. Às vezes até pode ser essa mulher mais inteligente do que o marido. Mas essa pergunta não visa, não tem o objetivo primariamente de uma resposta sim ou não. Para o marido, a pergunta da esposa, você precisa de mim? É uma pergunta difícil. É quase sempre uma pergunta impositiva. Cheira a condenação, porque o desejo dela, em geral, é que ele diga um sim diante dessa pergunta: você precisa de mim? No fundo do coração, ela pode esperar que ele diga um sim com muito desejo. Mas e se ele, sendo honesto, naquele momento, né, que não precisa dela, ele está fazendo alguma coisa, ou vai na rua, enfim, mas não precisa necessariamente da presença dela naquele momento, como é que ele vai responder essa pergunta? Como é que ela vai encarar também a resposta se ele falar assim: não, obrigado, querida, não preciso agora de você, não. Como que isso pode entrar na cabeça dela? Então, você precisa de mim? Pode ser uma pergunta armadilha que a mulher faz num contexto afetivo, porque ela automaticamente parece esperar, como eu disse, um sim alegre. Então, será que o amor só existe quando precisamos da pessoa? Eu vou repetir a pergunta. Será que o amor só existe quando precisamos da pessoa? Muitos pensam que querem ser amados porque são necessários. Isso pode chegar perto de uma arrogância, de uma postura arrogante, algo do tipo assim: você não está vendo como eu sou importante na sua vida? Como é que você ousa não me amar do jeito que eu quero? É uma arrogância, né? Buscamos amor em quase tudo o que fazemos, mesmo em alguma coisa bem material. A ideia básica é: se eu me torno alguém importante, então irão me amar. Se meu corpo fica igual ao de uma modelo famosa, todos irão me amar. Se eu desfilo com carro zero, serei amado. Claro, a gente não fica pensando nisso necessariamente, mas isso muito comumente está no nosso inconsciente. Muitos correm atrás do dinheiro
exageradamente para serem necessários, e quando conseguem muito dinheiro, continua a solidão, porque as pessoas provavelmente vão querer o dinheiro dela e não essa pessoa, e não ela. Então não funciona. Nós precisamos de forças espirituais para aguentar a verdade de que, no fundo, somos sozinhos, porque não tem ninguém que compreende profundamente você e que te satisfaça profundamente em todas as suas necessidades e desejos, alguns até não saudáveis, né? Então, enquanto você não aceitar isso, de que existe uma solidão em cada ser humano, provavelmente você vai tentar ter muitos parceiros, muitas parceiras, muitos casamentos, ficará insaciável com aquele que você tem. E se for sincero e profundo, observador, observadora, você verá que o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, não está aí na vida para resolver essa solidão básica que você já tem dentro dela, que já levou para o casamento. Em outras palavras, a sua solidão existencial não é resolvida por uma pessoa junto a você. Quando você percebe isso, então entende que seu papel como cônjuge, como esposa, como esposo, não é fazer com que seu marido ou sua esposa não se sinta só. Cada um precisa assumir sua solidão individual, sua angústia pessoal, que já trouxe, como eu disse, para dentro do relacionamento. Ela já existia antes de você casar. Não assumir essa solidão produz brigas, separações, infelicidades, infidelidades, frieza, abuso de drogas, agressividade, violência e até morte. Eu estou falando desse vazio existencial que é fruto dessa perda da conexão direta com Deus, Criador do Universo. Então entrou um buraco no nosso peito, depois que Adão e Eva cometeram o pecado e que desobedeceram a Deus, e que então, lembra do relato de Gênesis, perceberam que estavam nus, e isso significa que eles perceberam a dor dentro que não existia antes da besteira que eles fizeram. Então, a partir dali, toda a humanidade tem um certo buraco no peito, tem um certo vazio no peito, que os filósofos chamam de angústia existencial, que em muitas pessoas realmente é negada, não é percebida, até porque podemos usar muitos mecanismos de defesa para não pensar nessa angústia. Esses mecanismos podem ser muito sexo, muita comida, muito dinheiro, muito trabalho, muitas compras, e muitos estudos acadêmicos, enfim, a gente vai colocando a nossa cabeça para outras coisas para não parar e pensar que tem essa solidão aí. Então, marido e mulher pode passar a sentir, em algum momento do relacionamento, que o outro não preenche os seus desejos de maneira ideal. E pode surgir uma ideia perigosa. Será que eu preciso de alguém mais interessante? Ou será que tem alguém lá fora que é mais interessante do que essa pessoa com quem eu estou vivendo aqui já por tanto tempo? Esse é um pensamento difícil. Sem força espiritual, sem proteção espiritual, é perigoso pensar nisso. Se você só fica falando coisas que não interessam ao seu cônjuge, e se o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, só fica falando coisas que não te interessam, a sensação de não precisar dele ou dela pode saltar na sua mente. Uma resposta honesta e difícil para essa pergunta, você precisa de mim? Pode ser, se eu disser, você dizer, para o seu marido, para sua esposa, se eu disser que não preciso de você do jeito que você acha que eu deveria precisar, acho que vamos ter problemas, não é? E agora, né? A esposa pode pensar e sentir, eu queria um homem mais romântico. E o marido dizendo, e meu marido não é romântico conforme eu desejo. Então como é que eu posso pensar que eu preciso dele? O marido pode pensar, eu queria uma mulher mais independente, então como dizer que eu preciso dela? Mas será que um marido mais romântico e uma esposa mais independente
é a verdadeira necessidade profunda do seu coração, do nosso coração. Sob o ponto de vista do mundo, sim, essa eles acham que a verdadeira necessidade, aliás, é o tema, né, da novela das 4, das 7, das 8, das 9, da reprise, das 3h30, tanta novela, né? É uma superficialidade. Mas na dimensão espiritual, a verdadeira necessidade é você ter alguém a quem você não consegue amar de você mesmo. Mesmo que tenha amado no início e depois esse amor parece que sumiu. Talvez a necessidade profunda espiritual é você ter alguém de quem você não precisa. Daí você vai se sentir sem habilidade, inábil, né, para sentir necessidade. Ou seja, se você tem um sentimento de que não precisa daquela pessoa para viver, como é que você vai precisar dela, vai dizer que tem necessidade dela, não é? Mas depois de algum tempo de relacionamento no casamento, isso pode acontecer, de você sentir que, não preciso mais daquela pessoa, não me preenche mais, não me satisfaz mais, não me gratifica mais. E aí? Então, ao sentir essa inabilidade para amar, você precisa começar a orar, então, e dizer: Senhor, eu tenho que amar essa pessoa, é meu cônjuge, é minha esposa, é meu marido, mas eu não consigo mais. E quando Deus começa a responder a sua oração insistente, perseverante, humilde, sincera, honesta, pedindo essa capacidade para amar uma pessoa que você deixou de amar, ou pode ser outra pessoa, não tem que necessariamente ser um cônjuge, mas você sente que tem uma responsabilidade para amar e não consegue amar. Então, quando você ora sinceramente, insistentemente sobre isso, e Deus começa a responder, você começa a experimentar o amor por aquela pessoa que você não tinha ou que você havia perdido. E esse amor vem de Deus. Assim, nesse sentido, você precisa dessa pessoa que você não consegue amar de si mesmo, porque ela pode ser o estímulo para você procurar Deus, e Deus então te dá essa capacidade para você amar. Ou seja, o amor de Deus vem para você, passa por você e vai para essa pessoa. Então, mas se você disser, se o marido disser para algumas esposas, né, algum tipo de mulher que não tem essa reflexão, se você disser para ela que Deus está te dando amor por ela, algumas esposas podem dizer assim: mas você não tem amor por mim de você mesmo? Você tem que ter Deus na jogada aí? Você não pode me amar de você mesmo? Algumas mulheres podem dizer isso porque elas podem pensar que elas têm amor por você dela mesma. Muitas mulheres não conseguem engolir isso porque confundem amor com sentimento e porque se acham poderosas na produção do amor. Confundem amor com sentimento. O amor que sacia a mulher precisa vir de Deus, através do marido. O amor que sacia o marido precisa vir de Deus, que vai através da esposa e que vai ajudar esse marido. Sem entender isso, o marido ou a esposa podem esperar elogios, e se cada um não der sempre esse elogio, cada um pode começar a pensar que outra pessoa talvez faça isso. A mulher vai pensar: deve ter um homem aí mais carinhoso, mais romântico. E o homem pode pensar: deve ter uma mulher aí mais interessante para mim aí fora. E o marido pode ficar cansado da expectativa da mulher, que coloca a expectativa muito alta dele ser ideal, e a mulher vai ficar cansada de ficar esperando do marido também manifestações de afeto saudáveis. Então tem que peneirar o que é saudável e o que não é. O que é exagerado, o que não é. O que é carência e o que é necessidade saudável de afeto, de amor, de carinho, de valorização. A mulher pode se encantar com elogios de outro homem e acreditar que será melhor viver com ele, se separando do marido.
E o mesmo com o marido. Se encantar com talvez o corpo da outra mulher ou as seduções e produzir uma separação. Então, o que ele, marido, ela, esposa, precisam profundamente é o amor que o outro precisa receber de Deus para passar para você. Né? O marido pede a Deus, Deus coloca o amor dentro dele para ir para ela, para a esposa, e ela pede a Deus esse amor e chega para ela para ser passado para ele. Então, nesse caso, a outra pessoa é necessária porque você precisa dela na sua vida para você pedir a Deus essa capacidade de amar e, portanto, Deus responder e te dar esse amor. Então, cada cônjuge precisa compreender isso. Cada esposo, cada esposa. Cada um precisa pedir o amor a Deus para o outro. Alguns podem pensar assim: ei, doutor César, o senhor está espiritualizando a relação homem-mulher. Queridos, não estou espiritualizando, essa é uma realidade. O amor entre um homem e uma mulher tem 3 dimensões. Você tem um aspecto, tem o amor pele, o amor mucosa, né? E o amor ideias. O amor pele é o carinho, sem sexo, sem erotismo. O amor mucosa é o amor sexual. E o amor ideias é o diálogo. Então precisamos dessas três dimensões numa vida conjugal. Alguns casamentos são super sexualizados, outros são super romantizados. Então, tem, né, dessas 3 dimensões, é muito comum nos casamentos uma ser muito maior do que a outra. Então tem que ajustar isso e adequar ao casal. O casal vai conversar sobre isso, né? Então, mas se você pensar num aspecto mais profundo da capacidade de amar a outra pessoa, que eu repito, não é o sentimento, o amor não é sentimento, o amor não é sexo, amor não é dinheiro, amor não é filho, amor é uma capacidade de você tratar a outra pessoa bem, independentemente da emoção. O amor envolve o sentimento, envolve a emoção, mas não depende dele, porque tem dias que você não está sentindo uma coisa agradável pela pessoa que você ama, mas que aquele dia a tua emoção não está lá para cima, né? Não está azul, não está no céu azul. Então, quando a gente ama uma pessoa, a gente não tem o mesmo sentimento igualzinho o tempo todo por ela. Tem dia que você está um pouquinho mais chateado ou chateada, enfim. Tem dia que você quer ficar um pouco mais sozinho, mais sozinha, porque alguma coisa magoou. Isso não quer dizer que perdeu o amor. Quer dizer que naquele dia alguma coisa está ali machucando. Então, o verdadeiro amor maduro, amor maduro e amor verdadeiro, ele vem de Deus. Se você precisa de melhorar seu amor na área sexual, peça a Deus, ele vai te dar isso. Se você precisa melhorar seu amor na dimensão do diálogo, peça a Deus, ele vai te ajudar nisso. Se você sente falta de amor na área romântica, afetiva, não erótica, peça a Deus, ele vai fazer isso. Então, quando eu falo que o amor vem de Deus, ele vem de Deus na necessidade que você está tendo naquele momento da sua vida. Então, não é espiritualizar uma relação. É mostrar a realidade que eu estou falando, de que a nossa capacidade realmente de vencer o egoísmo, vencer o orgulho, vencer a inveja, ela vem de Deus. Tá, você pode fazer um pouco de psicoterapia para ajudar nessas questões aí de relacionamento, cabe fazer isso, né? Às vezes um aconselhamento conjugal, uma terapia de família, tudo isso tem seu momento e seu lugar. Mas nenhum terapeuta, nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo tem poder para colocar dentro de você a capacidade de amar uma pessoa que você não consegue amar, ou que perdeu esse amor. Na terapia você vai entender o que aconteceu, mas e a capacidade de você ter isso? Ela vem de Deus. Então, o amor humanista não subsiste e não sacia plenamente. Sem Jesus, o casamento não é nada.
é simplesmente um preenchedor de necessidades superficiais. Sem Jesus, ainda que procuremos preencher as necessidades do outro, ficamos desapontados e insatisfeitos. Então, pense nisso, reflita, peça a Deus para te dar mais consciência do que você quer quando você faz as perguntas para o seu companheiro, para a sua companheira. E procure se tornar mais sincero, mais honesto, menos manipulador, manipuladora. E também abaixar as expectativas do que o outro pode ser para você. Porque em vez de ficar pensando muito de onde que eu vou achar a pessoa certa, ou como é que eu vou conseguir que essa pessoa se torne a pessoa certa para mim, gaste mais tempo e oração também, com a pergunta, como é que eu posso ser a pessoa certa? Então, se você já consegue, pela graça de Deus, pelo seu esforço, por uma leitura, por um seminário, por um outro instrumento válido para você se autoconhecer, isso vai ajudar muito para que as tensões no relacionamento diminuam, porque você vai ficar mais consciente do motivo, do porquê você faz isso que faz no seu relacionamento, ou não faz o que deveria fazer. Como você vai ficar mais consciente das perguntas que você faz, como, você precisa de mim? Então você vai parar de usar perguntas manipuladoras. E aí alivia esse relacionamento. E, portanto, pode funcionar melhor. Tá bom? Grande abraço para você e vamos procurar Deus para Ele nos dar a capacidade de amar a nós mesmos, a pessoa com quem a gente convive, os outros e a Ele acima de tudo. Até breve.